Ele erra, o Sakamoto, de ir nesse encontro de Bolsonaro? Ou é como ele diz mesmo, né? Estarei sempre ao lado de Bolsonaro, e ele quer marcar essa presença e quer marcar, né, essa posição dele, inclusive, em defesa de Bolsonaro, porque ele ir a este ato significa ele dizer, defender Bolsonaro de tudo isso, né? De uma série de acusações contra Bolsonaro e que estão na Polícia Federal, na verdade, né? Então, para o governador Tarcísio, né, como até eu tinha comentado ontem, é muito difícil ele saltar fora disso, né? Até porque o voto não pertence puramente ao Tarcísio. O Tarcísio foi eleito na esteira do Bolsonaro. Você vai pegar a votação do Haddad em São Paulo, foi igual a do Lula. Você pegar a votação do Tarcísio, foi igual a do Bolsonaro. Então, o Tarcísio, ele tenta construir a luz própria dele, mas ele sabe que ele é tributário ainda ao bolsonarismo, né? Que tem, ele se elege graças ao interior de São Paulo, não à capital, mas ao interior de São Paulo, né? Que substituiu, que era uma fortaleza tucana e hoje é uma trincheira bolsonarista no país, está o interior de São Paulo. Então, o Tarcísio sabe disso, sabe que ele não tem força sozinho hoje, né? Ele tem a força da pena, da caneta, né? Entregue a ele pela democracia por ter sido escolhido pela maioria em São Paulo. Mas ele sabe que ele não tem essa força sozinho. Se o bolsonarismo resolver abraçar um outro candidato em 2026, ele pode se dar mal. E se o bolsonarismo virar as costas para ele na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele vai se dar mal. O bolsonarismo, vai, vez ou outra, se une à oposição para dar um susto no Tarcísio, na Lespe, né? Então, o Tarcísio sabe disso. Então, o Tarcísio fica entre a cruz e a espada o tempo inteiro, né? É óbvio que ele tem um pensamento mais democrático do que o Bolsonaro. A gente entrevista o Tarcísio, a gente sabe que ele é, mas ele, ao mesmo tempo, ele é tributário do bolsonarismo e ele acaba abraçando, né? Abraçando o Bolsonaro. E neste caso, o que, que vai acontecer? Ele vai para a Avenida Paulista e corre o risco dele abraçar uma manifestação claramente golpista, porque por mais que o Bolsonaro esteja com medo, dizendo, olha, não tragam faixas criticando ninguém, tradução, não traga faixas pedindo a prisão de Alexandre de Moraes, o fechamento do Supremo, a destruição do Congresso, a destituição de Lula, como tem nos protestos bolsonaristas. Ou seja, o Bolsonaro pediu não faça isso para não piorar a situação dele. Eu acho muito difícil não haver isso, ainda mais puxado pelo próprio Bolsonaro, que quando se empolga, fala bobagem. Então, o que acontece? Corre o risco, no domingo, do Tarcísio, que é tributário do bolsonarismo, que precisa ir lá pagar o pedágio, né? Ele corre o risco dele sair no domingo sendo criticado por ter apoiado uma manifestação claramente golpista. E aí fica complicado. Porque uma coisa é o Tarcísio ter apoiado Bolsonaro e o Bolsonaro apoiado o Tarcísio num momento diferente. Agora, mais de um ano depois dos atos golpistas, com a investigação da Polícia Federal no momento onde está, o Bolsonaro não é apenas o ex-presidente do Brasil e líder de uma multidão a mais conservadora ou a extrema-direita, né? Não, Bolsonaro também é investigado por golpe de Estado, né? Ele está no meio de uma investigação de golpe de Estado. E isso pode colar no Tarcísio, que não está. Não estou falando que o Tarcísio vai ser investigado, mas essa imagem pode colar no Tarcísio. É claro que, no final das contas, golpista e genocida valeram muito pouco para a eleição do Bolsonaro. Ele não perdeu muito voto por causa disso. Ele perdeu porque ele foi chamado de pai da. Ele foi colado outras imagens nele. Pai da fome, doutor do desemprego, bolso caro com a inflação. Isso tirou voto do Bolsonaro. Então é isso que os políticos ficam vendo. Falam, ó, como o Bolsonaro golpista talvez não pegue, isso aí também não vai pegar. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite, porque ainda falta muita coisa a Polícia Federal descobrir, e é muito ruim para o Tarcísio, neste momento, se vincular ou entregar o capital que ele está tentando construir, né, para ser degolado em praça pública se o Bolsonaro falar uma groselha no dia 25. Precisa saber se Tem um Ricardo aspecto, Nunes vai ter viu? coragem de ir ou não, né? Porque é exatamente esse ponto que você fala. Já que a gente está falando de eleição, quem concorre na eleição municipal é Ricardo Nunes. E ele também foi convidado por Bolsonaro a subir no palco com ele, né? Tem veículos que disseram que Nunes vai, mas isso não é confirmado pela Prefeitura de São Paulo, não, pela assessoria do Ricardo Nunes. Se ele vai ou não vai, não sei se vai. Você acha que vai, Sakamoto?
Se eu tivesse que apostar, se a gente tivesse numa bet aqui, né, e tivesse uns R$ 50 de cascalho para apostar, eu apostava que vai. Eu apostava que vai, talvez não fale, né, ou talvez fale numa uma fala mais anódina, depois se esconda lá atrás para não aparecer necessariamente, ou seja, tira, porque o Nunes também é outro que está nessa situação entre a Cruz e a Caldeirinho. O Nunes precisa do piso de votos do bolsonarismo em São Paulo, mas tem medo do teto de votos do bolsonarismo em São Paulo. O Bolsonaro perdeu na eleição de 2022 aqui em São Paulo. Quem ganhou foi o Lula e o Haddad, né? Então o Nunes quer a força do bolsonarismo, ainda mais porque o Lula tá jogando o campo, tá tentando fazer com que essa eleição seja nacionalizada, polarizar, vai ser eu contra a figura para chamar para falar do Bolsonaro. O Boulos aposta nessa polarização também, porque quer dar os votos do Lula, tudo isso mais. E o Nunes é aquela coisa, o Nunes ele não quer a rejeição do Bolsonaro, mas quer o voto do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro vai entregar o voto dele para quem, no mínimo, defender o legado dele, ou pelo menos não tiver nojo dele. Então, eu vi até uma declaração de um bolsonarista muito bom, falou assim, é a hora do prefeito mostrar se tem nojo ou não do candidato que ele está abraçando.